Olá, queridos casais. Eu creio que todos nós já ouvimos aquela expressão e eles viveram felizes para sempre. E olha, quando nós somos novos, a gente pensa que talvez até isso seja possível. Quando a gente casa, parece que todos os contos de fadas, todos os contos e histórias de amor evaporaram-se como neblina quando o sol surge. Mas um dos motivos disso é porque muitas vezes nós colocamos expectativas demasiadas e até mesmo algumas utópicas, isso é, coisas que são apenas imaginação, como se fossem realidades no dia a dia. Por essa razão, hoje eu convido você a pensar sobre o subtema Até que as minhas expectativas nos separem. Na realidade, não é que expectativas de fato levem casais a se separar, mas a frustração por essas expectativas não seriam alcançadas. E um dos grandes problemas é que muitas pessoas entram no casamento com uma perspectiva totalmente contrária do que a Bíblia diz. E quando a Bíblia, em Jeremias capítulo 17, nos diz, olha, maldito o homem que confia em outro homem, que faz da carne mortal o seu braço, não está falando exatamente que não é correto a gente olhar para outra pessoa com confiança, mas exatamente quando nós colocamos na outra pessoa perspectivas que só Deus pode cumprir para conosco. Essa é uma realidade que precisamos ter bem atentos em nossa vida. Porque se não for assim, nós vamos nos frustrar bastante. Muitas pessoas fazem uma perspectiva da outra pessoa de uma forma tão utópica que a outra pessoa não tem a mínima condição de exercer. Infelizmente, essas nossas perspectivas não são moldadas pela Bíblia. Elas são moldadas pelos filmes, são moldadas pelas novelas, são moldadas pelas séries e assim vai. Nossas perspectivas sobre o mundo, sobre o casamento, sobre a vida a dois, muitas vezes são moldadas por aquilo que está bem longe da palavra de Deus. Por mais boas fantasias, quando eu falo fantasias, não estou falando aqui de coisa ruim, estou falando de imaginação, por melhores que sejam as imaginações. Mas muitas vezes essas perspectivas, elas atrapalham. E esse é um dos grandes motivos que eu tenho lido em vários artigos que levam casais a se separarem. A sua perspectiva de casamento e a sua realidade de casamento. Muitas vezes a esposa coloca uma perspectiva no seu marido extraordinária, de maneira tão grandiosa que eles não conseguem cumprir aquilo que justamente é esperado. Da mesma forma, a esposa recebe do marido uma perspectiva tão grande sobre algo que ela não tem como cumprir. E aqui eu quero dar algumas perspectivas que às vezes vêm errada de dentro do próprio lar para o casamento, isso o lar dele, o lar dela para o casamento. Uma perspectiva é comparar seus pais com o cônjuge. Por exemplo, muitas vezes o homem quer que a sua esposa seja muito parecida com a sua mãe. Muitas vezes a esposa quer que o seu marido seja muito parecido com seu pai. E isso cria um problema sério, isso cria um problema porque não são pessoas iguais. E aqui eu quero usar o próprio exemplo da minha família. Se for se comparar com o pai da Melanie, a minha questão de sensibilidade seria totalmente insensível. Isso é, por quê? Porque o meu sogro era uma pessoa extremamente sensível aos outros. E é algo que eu tenho já dificuldade. Eu tenho que orar, pedir que Deus trabalhe no meu coração, porque essa não é uma facilidade para mim, mesmo sendo pastor. Eu tenho que pedir que Deus trabalhe na minha vida. Então, se a minha esposa fosse ter uma perspectiva que eu seria tão sensível quanto o pai dela, ela iria se frustrar terrivelmente dentro do casamento. E olha que a minha esposa é uma pessoa sensível e é uma pessoa que precisa de sensibilidade também por parte do marido. E graças a Deus eu creio que estou evoluindo. Não sei se estou lá onde deveria estar, mas pelo menos eu creio que tenho desenvolvido nesse lado. Por outro lado, eu também não poderia esperar da minha esposa, e pode ser que ela tenha sofrido também com isso, para ter nela, ver nela o que eu via na minha mãe. E olha que eu admiro muito minha mãe por muitas qualidades e bênçãos que ela foi na minha vida e virtudes que ela tinha.
mas seria um erro fazer isso em relação à minha esposa. E pode ser que ela tenha sofrido isso, né? A Melanie é uma esposa muito sábia, porque ela não fica tirando isso no rosto, ela não fica jogando isso no rosto. Então são coisas que, se ela fez alguma vez, eu não lembro. Mas no sentido de que ela sempre colocou nos pés do Senhor esses problemas. Mas já imaginou se eu quisesse que Melanie fosse uma cópia da minha mãe? Isso seria muito frustrante para ela, até porque a personalidade da minha mãe e a personalidade da Melanie são totalmente distintas. Então, muitas vezes, o casal ele faz perspectivas completamente sufocantes e muitas vezes angustiosas para o cônjuge. E isso é um problema. Às vezes, o marido quer que a esposa cozinhe tão bem quanto a mãe dele. Só que a esposa dele foi preparada para outras virtudes. Às vezes a esposa quer que o marido tenha tanta habilidade com as coisas do lar quanto o seu pai tinha. E seu esposo talvez foi alguém que desde cedo foi criado para ser um estudioso, alguém que vive para estudar e o seu trabalho é intelectual, é isso que eu quero dizer. Então, essas coisas precisam se ajustar no lar? Precisam. Podem se ajustar no lar? Podem, mas devem ser ajustadas com diálogo, com paciência e com a perspectiva da realidade correta. Seu esposo não é seu pai, sua esposa não é sua mãe. Outra perspectiva que às vezes são problemáticas é as pessoas olharem certas imaginações que vêm em filmes, que vêm em novelas, que vêm em séries e querer que a sua vida seja igual. Isso é um sério problema, porque elas têm essa perspectiva geralmente de um padrão mundano e não do padrão bíblico. E às vezes, até mesmo na relação sexual, muitos maridos vêm com uma perspectiva deturpada do mundo, porque vêm com aquela perspectiva de coisas que são imorais e querem que a sua esposa, que é uma filha de Deus, tenha o mesmo procedimento das mulheres que nada a tem a ver com Deus. Então, só para você entender quais são os grandes problemas. Por vezes, esse casal também tem perspectivas com olhos em outras pessoas, em comparar-se com outras pessoas. E às vezes a mulher diz, por que você não é como fulano, beltrano? Eu tenho uma amiga que o marido dela é isso, aquilo outro. Essa é uma perspectiva totalmente errada, porque Deus lhe deu esse marido que você tem. Da mesma forma, às vezes o homem joga no rosto da mulher dizendo, por que você não é igual a fulana, beltrana? Eu tenho uma amiga no trabalho, eu tenho uma colega assim, eu tenho uma parente assim. Isso é terrível, isso é uma perspectiva que não é correta, porque Deus lhe deu essa esposa que você tem. E Deus sabe porque essa é a melhor pessoa para você. E você que é casado, seja homem, seja mulher, você tem que andar na perspectiva de Deus. Há em Provérbios um versículo que diz, assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem com o outro amigo. E essa é a ideia clara também para o marido e a esposa. É através do trabalho, é através inclusive dos atritos, mas sobre a submissão de Deus, que ambos vão alcançar um lar melhor, ambos vão se entenderem. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está transformando vocês dois à imagem e semelhança dele. E se ambos estão procurando essa verdade na sua vida, e se ambos estão conscientes dessa verdade na sua vida, ambos irão para o mesmo caminho. Porque tanto o marido quanto a esposa estão sendo chamados a serem a imagem e semelhança de Deus. Aquele homem perfeito, aquele ser perfeito, no sentido de obediência a Deus, o homem perfeito, homem e mulher sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. Seu temperamento, sua maneira de ser, sua maneira de agir são moldados, e a tendência é, se ambos estão sob a perspectiva bíblica, é que esses problemas, essas perspectivas, elas serão moldadas segundo a palavra de Deus, e cada um vai procurar o desenvolvimento no lar, a fim de ser parecido com Cristo, e quando cada um procura ser mais parecido com Cristo, ambos vão começando a se entender e vão começando também a tornar-se parecidos um com o outro. Essa é uma perspectiva bíblica. Às vezes os casais se frustram pelo fato de que colocaram uma perspectiva que só Deus pode cumprir, uma perspectiva que só Deus pode dar para eles. E isso é ruim.
Por isso que a palavra diz, maldito o homem que confia no outro homem e que faz da carne mortal o seu braço. Bendito o homem que confia no Senhor e coloca no Senhor a sua esperança. A ideia é que eu não posso colocar na outra pessoa uma perspectiva que só Deus pode fazer. Mas eu gostaria também de chamar a atenção de que se vocês dois estão buscando ser moldados pelo Espírito Santo, se ambos estão buscando a vontade de Deus e deixar que o Espírito Santo mude o ser de vocês, algumas coisas que são importantes serem mudadas para que vocês possam se dar bem, aquilo que é importante ser mudado para que o casal tenha mais harmonia, para que o casal tenha mais entendimento e possa ser para a glória de Deus e um bom testemunho para essa sociedade decaída e mesmo para a Igreja de Cristo, tenha certeza que isso será possível diante do altar de Deus. Olha, meus queridos casais, veja, queridos casais, esposo ou esposa, pense um pouco, será que você não tem colocado expectativas demasiadamente utópicas sobre seu marido, sobre sua esposa? Será que as perspectivas que você tem realmente são bíblicas? Talvez que você não idealizou um homem sem observar o que de fato Deus está colocando para você, para que você seja uma bênção para a sua esposa, para que você seja uma bênção para a edificação da vida do seu marido. Será que você não está colocando uma expectativa demasiada na sua esposa e está esquecendo da sua parte? Porque muitas vezes nós temos expectativas sobre o outro, mas nós esquecemos da nossa própria parte. Quando nós olhamos para a Bíblia e entendemos que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que quando nós olhamos que essa mudança de vida só é feita através de Cristo Jesus, ao invés do marido saturar a esposa de reclamação, ao invés da esposa saturar o marido de reclamação, ela recorrerá àquilo que realmente pode mudar a vida do seu cônjuge. Ele recorrerá àquilo que realmente pode transformar a vida da sua esposa. A palavra de Deus e a oração. Não tem outro método. Se você confiar, Deus fará a obra. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor vos guarde no seu imenso amor.